Olá, vamos para mais uma aula de filô. Nós vamos falar sobre o existencialismo de Sartre e vamos falar sobre Kierkegaard e Sartre. Então, assim, Sartre, ele elaborou uma frase e nessa frase fala que a existência precede a essência. Por que a existência precede a essência? Para Sartre, não tinha Deus, ele não acreditava na existência de Deus. Então ele achava que as pessoas, nós nascíamos, não tinha nada metafísico, não tinha Deus, não tinha nada de religião envolvida. E com o tempo a gente aprendia o que era certo e o que era errado. E ele fala sobre a liberdade, o conceito de liberdade. Então, o que seria esse conceito de liberdade? Amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar. E ele cita até o exemplo de levantar cedo. Então, amanhã eu tenho que levantar cedo. Ai, mas a hora que eu tô lá dormindo, gostoso. Aí eu falo assim, não, eu não vou levantar. Então, o levantar cedo para trabalhar é uma escolha minha. Eu posso sim levantar cedo e ir trabalhar, como eu posso não levantar, ficar dormindo e não trabalhar. Aí, como eu não levantei cedo para ir trabalhar, eu vou ter consequência. Mas ele fala assim, que a liberdade a gente tem para fazer ou não certas coisas. Mas que ele fala bem assim, ó, a liberdade é inerente ao ser humano em muitas de suas ações. A liberdade tem profunda relação com a nossa essência, pois a partir de nossas decisões chegaremos a uma definição de essência. Então quer dizer que eu posso escolher fazer o que eu quiser, mas eu tenho que pensar que a partir da minha escolha vai ter uma consequência. Então a liberdade para Sartre, ela é de cada um. Só que daí, você está preparado para a consequência? Então eu tenho que pensar na consequência, certo? A liberdade eu tenho, mas eu vou ter consequência das minhas escolhas. Para Deus, ele não vê Deus como um norteador. Por exemplo, a gente tem os 10 mandamentos, que é onde muita gente não faz muita coisa por causa dos 10 mandamentos ou por causa de uma religião. Ele não vê Deus como norteador da nossa vida, ele vê apenas a gente como norteador. Que nós escolhemos o que é melhor pra gente, que é a nossa liberdade, é a nossa decisão que faz como que é a nossa vida, tá? Ele fala que a liberdade, ela nos é imposta. Então, assim, eu tenho direito de escolha. Claro que as minhas escolhas nem sempre vão estar certas, mas eu tenho direito de falar sim ou não para as coisas. E aí, Kierkegaard, que eu não consigo falar esse nome direito, ele já fala que a vida tem 3 estágios. O homem possui 3 estágios. Primeiro é a estética, depois é o ético e depois é o religioso. Kierkegaard, na história da vida dele, primeiro ele seguia muito a filosofia de Hegel, então ele não acreditava em Deus. Depois ele passou a acreditar em Deus, só que de uma forma diferente. Ele acredita que o meu relacionamento, que eu acho que é a forma que eu também acredito, que a forma de relacionamento com Deus é você e Deus. Ele não acredita que você tem que seguir tudo que a igreja prega. Ele acredita que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento individual, você e ele. Não você e ele e toda a organização de uma igreja. Ele também não acreditava que a igreja tinha que influenciar no Estado, né, no governo.
Ele acreditava que a igreja, que a religião era uma coisa individual de cada um. Então vamos lá. Primeiro estágio que ele fala é o estágio estético. Esse estágio estético é a minha vida de prazer. Então eu vou valorizar todos os prazeres da vida e eu vou esquecer de todas as outras coisas e eu vou querer focar só nos prazeres da vida. Então esse é o estético. Quando eu esqueço de tudo, penso só em mim e nos meus prazeres, nos meus desejos. O ético é quando eu vou esquecer os prazeres da vida e vou pensar numa vida em relação ao outro. Será que o que eu vou fazer vai magoar, vai ofender? Então eu tenho que procurar fazer tudo certinho para não ofender ninguém, para não magoar ninguém. Então esse é o ético. Eu vou ter uma vida ética, eu vou viver de forma correta e eu vou esquecer os prazeres da vida que é do estético, certo? E aí depois tem, por último, e o mais importante para Kierkegaard, é a fé. É o estágio aonde o homem seria governado pela fé de Deus. Não, olha como que ele coloca, a apostila coloca. Não seria um estágio dos sentimentos, como no primeiro, que são os prazeres, nem da razão, como é o ético do segundo, mas da fé, do acreditar. Por que fé e acreditar? Porque Deus a gente não vê. A gente acredita que Ele existe, mas a gente nunca viu. Então, por isso que ele fala que o estágio melhor da vida da gente é quando a gente passa a ter fé e acreditar em Deus. E aí ele também fala, a apostila coloca assim, ó, que a prova da existência e das coisas não interessa na fé. Isto é, não interessa saber racionalmente se Deus existe ou não, mas eu tenho que acreditar que Ele existe e não levar pela razão, porque se a gente for analisar Deus de forma racional, nós não vamos acreditar. Então a gente tem que acreditar em Deus independente da razão. Isso para ele é muito importante. E já Sartre, ele já não acredita em Deus, ele acredita na liberdade e nos planos que a vida oferece, que a gente tem que ter essa liberdade e viver de acordo com essa liberdade. Por que viver de acordo com essa liberdade? Para saber se essa liberdade que eu tenho e que eu estou usufruindo dela, será que eu estou usufruindo dessa minha liberdade de maneira correta? Ou não? Então, é isso que ele quer dizer. E o ateísmo de Sartre é que impede como que eu posso dizer? Impede a identificar da onde nós surgimos. Porque como ele não acredita em Deus, então ele vai ter um problema com isso, da onde que a gente, qual que é a nossa existência, qual que é a nossa essência. Que mais? E os dois, tanto o Kierkegaard quanto o Sartre, para eles o ser humano, eles ainda colocam bem assim, ser para a morte. Por quê? Porque tanto para o religioso, um dia nós vamos morrer. E tanto para Sartre, que é do existencialismo, um dia nós também vamos morrer. Então quer dizer que a morte, eles colocam como se a morte fosse, e né, um encontro marcado. Não sabemos quando, se é hoje, se é amanhã, quando que vai ser, mas um dia ela vai chegar
para todos nós. Então lembrem que Sartre não acredita em Deus, acredita na liberdade. Kierkegaard acredita em Deus e nos 3 estágios. Primeiro estágio estético, que são os meus prazeres. Segundo estágio, o ético, que sou eu viver de forma corretíssima. E terceiro estágio, e mais importante, Deus. Porém, ele acredita que o seu relacionamento com Deus, ele é individual. Ele não precisa ser coletivo. Não tenho necessidade, por exemplo, de ficar indo à igreja 3, 4 vezes a semana. Mas eu tenho obrigação minha com Deus. Eu e Deus. Certo? Então, essa é a teoria desses 2 filósofos, e aí a prof vai deixar lá as páginas da atividade, tá bom? Beijo!